Amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guarde os vossos corações, vossos sentimentos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Desejo a você uma boa tarde, uma boa noite ou até mesmo um bom dia. Para você que se encontra aqui no Brasil e para você também que se encontra no exterior. Desejo e desde já profetizo que Deus continue te abençoando. Tá bom? Você crê, diz amém? Amém? Graças a Deus. Irmãos, eu quero refletir aqui com os irmãos. Na verdade, eu quero compartilhar algo que o Senhor me deu. E como Ele me deu, eu quero compartilhar com você. Desde já agradecendo a vossa credibilidade, agradecendo a vossa audiência. E com certeza, irmãos, estes momentos que você investe, ele nunca será perdido. É só riqueza que você acumula, tá bom? Leia comigo, irmão, se puder também, em Hebreus. Vou abrir aqui a minha Bíblia em Hebreus. Vou começar aqui, irmão, lendo um versículo que muitos de nós conhecemos. Hebreus capítulo 11. Hebreus 11:1. Que você já deve até saber de cor, não é verdade? Hebreus 11:1. Ora, sem fé... Perdão, irmãos, tá errado. É que eu tenho tão decorado o versículo 6 que eu já ia falando automaticamente. Mas eu vou começar aqui do 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí vem o 6 que eu ia dizendo. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador do que o buscam. Até aqui, amém? Por enquanto. Irmãos, Hebreus, que eu creio e eu encontrei indícios de que foi o apóstolo Paulo quem escreveu. Quem aceitar esta tese, bem. Quem não aceitou, tudo bem, tenha como autor desconhecido. Só que o autor da carta de Hebreus, ele está direcionando aqui esta carta e estas falas a um povo judeu que se converteu ao evangelho, se converteu ao cristianismo. Eles eram da antiga lei e eles reconheceram, através de testemunhos oculares, ou até mesmo de testemunhos na qual eles ouviram dizer, e eles acreditaram uma vez no coração, eles creram de verdade, confessaram, e ali naquele momento eles aceitaram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E o que eu quero dizer aqui? Eles aceitaram o Evangelho, eles deixaram para trás a antiga lei, a antiga aliança, e vieram para uma nova aliança. Qual aliança é essa? O Novo Testamento. É o chamado depois de Cristo. Jesus Cristo veio, rasgou o véu. Estamos no tempo da graça. No tempo do Evangelho, nós não estamos mais no olho por olho, dente por dente. Nós não estamos mais regidos sob a antiga lei. Estamos hoje regidos, tempo da graça, pelo Evangelho, pelo Novo Testamento e não pelo Antigo Testamento. Evangelho. A princípio, o que significaria Evangelho? Uma boa nova, uma boa notícia. Biblicamente, Evangelho. Os 4 primeiros Evangelhos, escritos pelos apóstolos. Aí vem as cartas de apóstolo Paulo, Pedro, Tiago, Hebreus, Pedro, Apocalipse, escrito por João. Novo Testamento, o Evangelho. Note, irmãos, que aqui em toda a escrita do capítulo 11 de Hebreus, na qual, como eu disse, é uma exortação para que este povo que se converteu ao cristianismo, que se converteu ao Evangelho, você lembra do que eu disse? O povo lá de trás, eles se converteram ao Evangelho. Ou seja, as velhas coisas passaram. Eis que Cristo fez nova todas as coisas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E aqui eles se transformaram, homens transformados
pelo Evangelho, pela Boa Notícia, pelo Novo Testamento, no tempo da graça. Só que devido às pressões, eles queriam voltar atrás, eles queriam largar a mão do arado e voltar atrás, voltar para antigas práticas, voltar para o judaísmo, voltar para o Antigo Testamento. Basicamente, a carta aos Hebreus, que nós chamamos também de o Quinto Evangelho, trata disso, é uma exortação a todos aqueles que um dia foram iluminados, que provaram da boa palavra e recaíram da graça, recaíram da fé, e aqui estavam prestes a apostatar da fé e abandonar a Cristo e voltar para as antigas tradições. E nós vemos aqui, irmãos, não que devamos menosprezar o que se passou, nem muito menos esquecer o que os heróis da fé fizeram. Que aqui no caso está descrito aqui vários nomes. Nós temos aqui Abel, nós temos aqui Enoque, nós temos aqui Noé, nós temos aqui Abraão, Sara, e todos esses, irmãos, todos esses, conforme o versículo 13, morreram na fé sem terem alcançado as promessas. Que promessas eram essas? A palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que creram sem ver. Eles esperavam o Messias. Por quê? Porque o Antigo Testamento, irmãos, ele indica e aponta para tudo aquilo que haveria de vir. E veio, na qual nós vivemos hoje, século 21, mais exatamente 2022, mês de agosto. Então eles não viram isso. Eles não contemplaram a Jesus Cristo, o Messias, que haveria de vir para remir a Israel. Mas eles creram e tudo aponta. É necessário, irmão, nós entendermos na cristandade atual que tudo é sombra no Antigo Testamento. Tudo no Antigo Testamento é sombra do que haveria de vir. Sombra do quê? Do que viria mais importante, mais excelente. Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus. Você lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E veio. Deus enviou. Deus cumpriu a sua promessa. Nós contemplamos, mesmo sem ver nos dias de hoje, mais de 2000 anos atrás. Muitos viram presencialmente, viram no face a face, viram ele operar grandes sinais, prodígios e maravilhas. Mas estes aqui morreram sem ter recebido a promessa. E aí a palavra vai continuar aqui em Hebreus 11, vários outros nomes aqui. Abraão, como eu já disse, Isaac, Jacó, José do Egito, Moisés, Raabe. Aí vem aqui no versículo 32. E o que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel e dos profetas. Ou seja, tudo o que passou, tudo que foi falado, tudo que foi escrito, apontava para uma única direção. Jesus Cristo, o Filho de Deus, apontava nessa direção. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Versículo 39. Novamente a palavra de Deus nos afirmando aqui, ó. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, irmãos. Você vê? Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. E o contexto aqui, irmão, continua no que nós chamamos de capítulo 12, sendo que a escritura original, ela não possuía capítulo, e ela não possuía versículos. Um contexto aqui, eu vejo aqui na própria Bíblia, aqui na tradução, uma separação errada, mas eu vou continuar a leitura como se eu estivesse lendo aqui uma carta inteira. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Aí vem aqui o versículo 2 de Hebreus 12. Olhando para Jesus, irmãos. Olha, corramos com paciência, olhando para cima, seguindo para o alvo. Jesus, olha, irmão, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual,
pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Assentou-se à destra do trono de Deus. Olhar para o Evangelho. Olhar para a cruz do Calvário. Voltemos ao Evangelho genuíno. Voltemos à simplicidade do Evangelho. Voltemos, irmão, para Cristo. Não estou dizendo que não devamos ler e meditar no Antigo Testamento. Tudo faz parte de um conjunto. Você lembra lá da palavra da ceia do Senhor que se encontra em 1 Coríntios capítulo 11? É necessário, irmão, nós atentarmos para esses detalhes. Mas para que eu possa me atentar para esses detalhes, eu preciso investir meu tempo. E aí eu vejo, irmãos, aí um grande problema. Louvado seja Deus. Quer ver aqui, irmãos? Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. O Novo Testamento no sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ainda no livro de Hebreus, no capítulo 4, vai dizer que ele é o sacrifício santo e agradável a Deus. Por quê? Porque ele não pecou, ele não errou, ele não transgrediu nada, nem da lei, nem da palavra de Deus. Porque se assim o fora, se ele tivesse transgredido, ele não podia ser o sacrifício perfeito. Ele não poderia ser o cordeiro sem mancha. Ele não poderia ser o sacrifício com olho furado, com perna quebrada. Não, irmãos. Ele veio sem pecado, viveu os 33 anos nessa terra aqui, no corpo físico, sem pecado nenhum, e voltou para seu lugar de origem sem pecado nenhum, na qual ele disse: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, no sangue dele. Olha, irmão, Novo Testamento, a graça de Cristo, o amor de Deus. Precisamos voltar para a cruz de Cristo. Eu te pergunto, o que aconteceu com a cristandade de hoje? Coisa rara. Eu vejo em muitos lugares aí por onde eu ando, a cruz de Cristo desapareceu. É só mencionar aqui as antigas histórias. Igrejas com práticas judaicas. Tudo bem que é tudo pela fé, e cada um tem a sua fé. E a palavra de Deus diz que o que não provém de fé é pecado. Então, não sei até que ponto Deus tolera ou talvez perdoe esta prática. Bem verdade, irmãos, que a boa nova, a boa notícia é a vinda de Cristo, irmãos. A boa notícia é que Deus enviou a promessa. A boa notícia é que muitos aqui, escritos aqui, que morreram, padeceram e sofreram, eles não contemplaram a promessa. Eles ao menos têm acesso hoje às escrituras do Novo Testamento. Novo Testamento, o tempo da graça. Eles não tiveram acesso, pelo menos não nesta vida terrena, às palavras do próprio Cristo de Deus, do próprio Messias, daquele que viria a remir Israel, o Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles não tiveram, mas eu e você estamos tendo. E que nós estamos fazendo com esse privilégio? Estamos fazendo nada com esse privilégio. Grande, esmagadora maioria, não estamos fazendo nada com esse privilégio. Nós estamos perdendo tempo com coisas passageiras desta vida, deste mundo. Fé. A fé é o firme fundamento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Só, irmãos, que eu quero dar um alerta aqui que está na Bíblia. Se a tua fé, se a minha fé, se a nossa fé for apenas para as coisas deste mundo, irmão, a Bíblia diz que nós somos os piores dos miseráveis. Sabe o que ele está querendo dizer? Se a nossa fé, irmão, só for para cura, se a nossa fé for só para milagres, se a nossa fé for só para libertações, se a nossa fé só for por dinheiro, prosperidade,
miseráveis. Porque a fé não é só para isso não, irmãos. A fé é para que podemos contemplar, crer e acreditar, pregar, ouvir, meditar no Novo Testamento. Novo Testamento simples. Jesus Cristo, nosso Senhor, irmãos, não se escandalize, Ele não veio fundar religião. Ele veio trazer o amor à face da terra, coisa que não tinha naquele tempo. Não tinha amor, não tinha misericórdia, era lei e regras. Regras em cima de regras. Não diferentemente dos dias de hoje. São regras em cima de regras. Onde quem não estiver frequentando uma igreja assiduamente está desviado. A palavra de Deus diz, necessário congregar. Mas não virar um fanático religioso e não ter amor, não ter misericórdia. Muitas vezes, muitos de nós que só queremos meditar no Antigo Testamento, para a gente ver com os olhos, contemplar. Tudo bem, Deus abriu o Mar Vermelho, abriu. Deus abriu, através da vida de Josué, o Rio Jordão, abriu. Deus fez parar o sol. Fez parar, fez. Deus fez muitas coisas no Antigo Testamento. Derrubou a muralha de Jericó, derrubou. Foi Deus que derrubou, não foi o grito. Não foi bomba, não foi nada, foi Deus. Foi o poder de Deus que fez. Foi. Mas para que tudo isso? Para exercitar a nossa fé, para que a gente venha acreditar na palavra, irmãos. Na palavra que haveria de vir e veio. E tá aqui, eu estou segurando ela aqui. Eu estou aqui na minha mão, Novo Testamento. As palavras de Jesus Cristo. Hebreus, irmãos. Tá alertando aquele povo. Estava alertando aquele povo. E está nos alertando aqui agora. Pelo amor de Jesus, irmãos. Pelo amor de Jesus, você pastor que está me ouvindo. Você missionário, missionária, presbítero. Evangelista, diácono, obreiro. Você membro da igreja. Voltemos ao Evangelho. Voltemos à boa notícia. Voltemos à simplicidade da pregação do Evangelho. Chega, irmão, de incremento. Chega de jeitinho. Vamos parar de trazer as coisas do mundo para dentro da igreja para atrair o povo. Porque a palavra é poderosa, assim eu creio. A palavra, irmão, tem poder. A palavra de Cristo tem poder. Voltemos ao Evangelho. Voltemos à palavra. Voltemos, irmãos, a buscar a Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Voltemos a meditar na palavra de dia e de noite. Voltemos a recriar no Senhor conforme Salmo 119. Eu não vou lembrar o verso porque são muitos ali. Recriar-me-ei nos teus estatutos e nas tuas ordenanças. Recriar-me-ei, sabe o que significa isso? Nele tem prazer de dia e de noite. É ter prazer, irmão, ter prazer na palavra. Por quê, irmão? Porque nem só de milagre viverá o homem. Nem só de bênçãos e vitórias viverá o homem. Mas de paz. A paz que excede a todo entendimento. Alegria completa. Felicidade. Você imagina o que é prosperidade? Muitos não sabem o que é prosperidade. E prosperidade não tem nada a ver com ter dinheiro. É ter uma vida tranquila e sossegada. Sim. João capítulo 10, versículo 10, a segunda parte do versículo. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. São as palavras do Senhor Jesus Cristo. Quem refutará a palavra do Senhor? Contra a verdade, somente outra verdade, a mentira não prevalece. Onde a luz chega, a treva se espelha e tem que ir embora, é obrigação dela. Venha para a luz do Evangelho. Venha para a luz do Novo Testamento. Para de incrementar. Paramos de acrescentar. Voltemos à simplicidade, à humildade. Vinde a mim. Vinde e aprendei de mim. O Senhor Jesus que disse. Foi Ele que disse. Eu só estou repetindo aqui o que Ele disse, está escrito. E aprendei de mim que sou manso e humilde. E encontrarei descanso para as vossas almas. Voltemos ao Evangelho, irmão. No nome do Senhor Jesus. Você tem esta oportunidade enquanto você está vivo. Eu tenho essa oportunidade enquanto eu estou vivo. Então, não lancemos fora esta riquíssima oportunidade de conhecer a Jesus Cristo, nosso Senhor,
através da sua própria palavra. Amém? Com objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Que eu espero e creio que seja o seu. A salvação eterna. A salvação eterna, morar com Ele. Você crê na palavra? Você tem fé para acreditar nessa palavra? Nosso objetivo. A terra prometida, a celestial. Mas para isso é preciso ter fé e voltar para o Evangelho, caso você não esteja. Amém? Só até aqui. Eu agradeço a oportunidade. E que Deus te abençoe grandemente. Amém? Receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as duas consolações do Espírito Santo esteja convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Você que crer diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe.